Graça e paz, nobres, é uma satisfação quando chega às terças-feiras, né? Quando a gente tem mais uma oportunidade de interagir com você, que sempre nos dá essa satisfação, essa alegria de participar das nossas lives nas terças-feiras. E eu me sinto agradecido, muitíssimo agradecido a Deus, porque a despeito das circunstâncias que não nos são favoráveis, de estarmos no templo como outrora estávamos, né, com mais frequência, por meio desta ferramenta, desta plataforma digital, a gente tem aí a oportunidade de poder interagir com você, meu nobre. De maneira que quero externar a minha gratidão pela sua fidelidade, né? Estou vendo aí a dona Sandra já conectadinha conosco. Que bom tê-la conosco mais uma vez, desfrutando aí da exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe dona Sandra. Também meu amigo pastor Paulo César Souto já está aí conectado conosco e nós vamos já colocá-lo aí no ar para estar participando conosco nesta terça-feira desta live, né? Então vamos aí colocar o nobre, digníssimo companheiro, que daqui a pouquinho vai estar conosco ministrando aí a palavra do Eterno, de maneira que nós louvamos a Deus no sentido de que você desfrute do máximo que Deus tem reservado para as nossas vidas nessa noite de terça-feira, tá bom? Que Deus em Cristo possa abençoá-los com as mais ricas e copiosas bênçãos da parte dele para a sua e para a nossa vida nessa maravilhosa noite de terça-feira. Então estamos aí convidando o nobre e digníssimo companheiro, pastor Paulo César, que daqui a pouquinho vai entrar aí conosco no ar para, desta feita, poder ministrar uma porção da palavra de Deus. De maneira que você, nobre, que já entrou aí na live, por favor, espalhe aí nas suas redes sociais que nós estamos ao vivo e a cores nessa maravilhosa noite de terça-feira, né? E Deus em Cristo, estou vendo aqui o meu nobre amigo, pastor Gaspar Levi. Que bom, nobre companheiro, que alegria ter aí a sua digníssima presença na live dessa terça-feira, pastor Gaspar Levi, lá de Santa Catarina, um exímio também pregador da palavra de Deus, que nos dá essa alegria. Também Luiz Antônio Pereira está conosco também participando, e só está faltando você, nobre companheiro, você dá o ar da graça, e quanto mais rápido você der aí o ar da graça, um tanto mais rápido a gente vai poder, né, fazer uso da palavra de Deus, e com certeza nós vamos ter muito mais disponibilidade de tempo, né? Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja no reino de Deus. É o tema da nossa live dessa terça-feira, o papel da igreja no reino de Deus. De maneira que nós vamos aqui ver se a gente tira aí um pequeno barulho que está aí norteando o momento.
tá? E se melhorou aí, você dá um sinal se não está fazendo mais o mesmo barulho, né? Porque a gente percebeu que estava acontecendo aí um barulhinho. Cadê você para dar o ar da graça? Estou vendo aí o Leandro Rocha. Que bom, Leandro, tê-lo conosco. Estou vendo aí a Ana Maria Freitas, lá da cidade de Boston, nossa grande cidade de Boston. Nós desfrutamos aí dessas abençoadas ovelhas que sempre nos dão a satisfação. Também está conosco aí a nobre filha Elioneide Ribeiro, lá na cidade de Boston, também dando ar da graça e dizendo que está conectado. Catiana, quantos dias, né, minha filha? Você parece que não entrava aí mais, né? Mas eu sei que você está sempre acompanhando, né? Um grande abraço, Daniel, Kátia, também a minha nobre, digníssima esposa Elianai Ribeiro, e também estou vendo aí agora a presença de vários irmãos que estão nos dando aí essa alegria, né? Só está faltando você, nobre companheiro, você que ainda não nos deu aí o ar da graça. Estou aqui tendo um pouquinho de dificuldade para sintonizar aí com o meu nobre companheiro, mas daqui a pouquinho isso fica sanado, né? Porque é sempre assim, né? De vez em quando a gente tem problema de conexão e aí a gente fica com uma certa dificuldade. Mas já já ele está entrando aí no ar e nós já mandamos aqui enviando o convite para ele entrar e a gente poder desfrutar aí da presença do nobre e digníssimo amigo pastor Paulo César Souto, de maneira que hoje com certeza Deus vai falar mais uma vez poderosamente nos nossos corações. Cadê você, nobre, que ainda não deu o ar da graça? Por favor, né? A live só tem sentido, só ganha performance quando você aparece aí na telinha, né? Tô vendo aqui a Decelícia Moreira, né? Ou seja, Dercelícia Moreira, que está nos dando aí alegria. E eu sempre recomendo que você que está participando faça a gentileza de dizer a sua cidade, faça a gentileza de dizer de onde é que você está se conectando conosco, porque isso para nós é muito saudável, né? Na nossa listagem, nas semanas anteriores, nós tivemos aí gente da Costa do Marfim, tivemos gente do Japão, tivemos gente da Espanha, de vários países da Europa conosco, dos Estados Unidos da América do Norte, principalmente da cidade de Boston, que não falta aí a presença dos meus nobres irmãos. E aí eu recomendo sempre que você faça para mim essa gentileza de dizer para mim, para nós, aonde é que você está, e aí fica melhor para a gente dar um caloroso abraço aí para você e para os, com certeza, para os da sua cidade aí, né? Então, faça a gentileza também de compartilhar aí nas suas redes sociais para que outras pessoas desfrutem deste momento de exposição da palavra que nós estamos já preparadinhos aqui para começar ao seu coração. Tá bom, nobre? Então, opa, entrou aí meu nobre, digníssimo amigo, pastor Paulo César Souto. Esse aí é um português, né? Um brasileiro com dupla cidadania, né? Brasileiro e português, lá na Português de cidade, Portugal. na grande cidade, linda cidade do Porto, né? Em Portugal. E já tem algumas semanas que ele nos dá aí essa satisfação de estar conosco e a gente se sente muito honrado aí com a sua presença, nobre. E nós vamos abrir já
aí os microfones para você cumprimentar essa gama de irmãos que estão conosco aí nessa live. Amém, pastor Tá Samuel. liberado aí. Paz do Senhor para todos. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez estamos aqui na nossa live de terça-feira, falando acerca do reino de Deus, né? Para nós é um prazer podermos cooperar com esse trabalho tão importante, né, que o Senhor está fazendo. Eu quero aí também dar uma saudação especial de paz aos irmãos que já estão nos vendo nessa live, e reforçar também aí a iniciativa dos irmãos compartilharem essa live com os amados dos seus contatos, para que possamos alcançar mais pessoas, né? Estamos vendo aí a irmã Dercelícia Moreira, Jacksonville, lá em Flórida, né? Tá bem. Então essa live tem alcançado aí vários continentes, vários países, abençoado vidas, e não será diferente essa noite, né? Temos aí um tema muito especial, muito propício para nós, e com certeza o Eterno vai falar ao nosso coração, como tem falado, nessa tão gloriosa iniciativa do pastor Samuel Ribeiro, de propagar essas lives tão poderosas, tão enriquecedoras para nós e esclarecedoras, viu, pastor Samuel? Parabéns mais uma vez pela sua iniciativa, e que o Eterno continue te abençoando, sustentando aí, produzindo conteúdo através da sua vida para abençoar as nações aí, no nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, pastor Paulo, que o alcance tem sido extraordinário, né? Nós recebemos um relatório e, por incrível que pareça, tivemos aí muita gente de Portugal, tivemos muita gente da Costa do Marfim, tivemos do Japão, tivemos da Espanha, da Inglaterra, tivemos também dos Estados Unidos da América, que nós temos lá um polo muito grande de amigos e irmãos, de maneira que a palavra de Deus, de fato, está alcançando as nações, né? E como a gente está falando de reino, né? O reino de Deus não se circunscreve, não se restringe, né? A sua extensão de maneira global. E nós louvamos a Deus por esse instrumento, por esta plataforma digital que nos possibilita, às terças-feiras, desfrutar desta dádiva, deste presente da parte de Deus. E nós já vamos iniciar a nossa fala baseado no tema a participação da igreja, qual a participação da igreja no reino de Deus. E você, meu nobre, que ainda não divulgou aí nas suas redes sociais, daqui a pouquinho eu já estarei lendo o texto bíblico. E aí eu gostaria que o seu amigo, que a sua amiga já tivesse conectado com a gente, para que a gente pudesse ela pegar ou ele pegar no início a nossa fala nessa terça-feira. Antes propriamente da gente ler o texto, na qual nós vamos tomar por base para a ministração nessa terça-feira, quero informá-los, né? Quero dar uma boa notícia para os inscritos no canal aí, no canal do pastor Samuel Ribeiro, e também nos inscritos, ou seja, os que estão na nossa listagem, na nossa página na internet, né? Temos aí um número expressivo de pessoas na nossa página e com certeza estamos ainda aguardando, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né? Eu queria muito que você o fizesse, porque isso será muito saudável para você. Nós temos bons conteúdos no canal, inclusive hoje mesmo já colocamos uma mensagem que a gente reputa que é uma mensagem para o momento, né? Uma mensagem compatível com esse quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que a gente está inserido nele, de pandemia, de crise. Nós colocamos lá uma mensagem: como vencer a insegurança e o medo, baseado nos Salmos de número 91. Você precisa ouvir e ver essa mensagem, como também, por gentileza, você compartilhar dela
com muitas pessoas que estão em pânico, que estão desesperadas, que estão inseguras, que estão com medo diante desse quadro aí que se desenhou na nossa frente, tem afrontado a nossa fé, e a gente precisa ajudar outras pessoas. Então, por gentileza, se inscreva já hoje, nessa noite, no canal, e lá no YouTube você vai achar essa mensagem: como vencer a insegurança e o medo, tá? É uma das mensagens novas que a gente dispõe. Também temos uma mensagem lá sobre casamento feliz, como é que você pode, né, desfrutar aí de ter uma união conjugal, né, uma vida de matrimônio, uma vida no seu casamento saudável, abençoada. Quais são os recursos que você pode ter disponível para solucionar determinados problemas no seu casamento. E tudo isso você encontra como conteúdo novo no nosso canal no YouTube. Por isso que eu estou recomendando você que, por gentileza, faça lá já, se inscreva lá já para você desfrutar desse conteúdo. E me ajuda aí também compartilhando com seus amigos acerca do canal, porque eu penso que vem muita coisa boa. E a notícia que eu queria dar para vocês é que nós estamos aí na iminência de entrar no mês de agosto, né? E nós vamos ter aí um curso no mês de agosto chamado Agosto de Deus. Olha o título, Agosto de Deus, tá? No mês de agosto serão 4 terças-feiras. 4 terças-feiras. O curso terá uma durabilidade, são 4 horas aulas, de 1 hora aula. Será 1 hora aula por terça-feira, e somando as 4 terças-feiras do mês de agosto, você vai poder fazer esse curso conosco. E o curso pastor Paulo César conhece a matéria, nós falamos para a igreja dele lá, e ele daqui a pouco vai tecer comentários sobre o assunto. O curso é sobre a igreja e a sua missão, tá? É o curso que nós vamos dar, e nesse curso a gente vai falar sobre a diferença de uma igreja de crente, evangélico, cristão, para uma igreja de discípulo. E você vai ter um certificado de participação, meu nobre. Você vai terminar as 4 terças-feiras e você vai poder adquirir, tá? Receber o seu certificado de participação do MAC, que é o Ministério de Aperfeiçoamento Cristocêntrico, tá? E teremos mais informações acerca do curso. As inscrições você vai poder fazer no nosso site, tá? Nós vamos disponibilizar as informações certinhas para você fazer a sua inscrição no site. E eu vou te dar ainda uma dica interessante, tá? Se você fizer a sua inscrição e você convidar mais 9 pessoas, tá? Escute só. Você convidar mais 9 pessoas para fazer o curso com você, você vai participar de um sorteio, de uma coletânea, de uma coleção de livros de autoria do pastor Samuel Ribeiro, tá bom? Então, meu nobre, já começa aí a ficar ligado na minha página, nas minhas redes sociais, porque essa semana você vai ver todas as informações do curso disponível na nossa página, tá bom? Então, eu já digo aí para você, vem aí o Agosto de Deus, né? Curso online, né? Que coisa, hein? Curso online. A igreja e a sua missão, tá? A diferença de uma igreja de crente, evangélico, cristão, para uma igreja de discípulo, 4 horas aula só, o curso online, 4 horas aula, 1 hora de aula às terças-feiras, tá? Com direito de certificado de participação. E com um detalhe, que eu vou aqui te dar em primeira mão, o curso é gratuito, não terá taxa, não terá nenhum valor que você vai ressarcir
no que diz respeito ao pagamento do curso, tá bom? Então, o pastor Paulo pode até dar uma palhinha, um pouquinho, que nós conversamos lá na igreja sobre o curso, e ele dá aí uma palhinha sobre essa matéria, pastor. Sim, eu quero incentivar os irmãos, né, que estão nos ouvindo aí também a divulgar esse curso, porque o pastor Samuel, ele ministrou para a nossa igreja em Portugal aí alguns anos atrás, essa ministração e foi poderosa. Ela mudou a mentalidade de muitos irmãos da igreja, porque há um grande conflito de entendimento acerca do que é ser discípulo de Cristo. Então, o tema é muito propício, porque o pastor Samuel vai falar sobre a diferença de uma igreja de discípulos para uma igreja de crentes, evangélicos e de cristãos. Jesus nunca mandou fazer crentes, nem evangélico e nem cristão. Mandou fazer discípulos. A palavra discípulos vem do hebraico talmidim, discípulos. E o discípulo é aquele que busca ser igual ao seu mestre. Então, é um curso importantíssimo. Você que é líder de igreja, líder de departamento de igreja, você que é pastor local, você que é membro do corpo de Cristo, você não pode ficar de fora de uma ministração como essa, porque ela vai mudar a sua mentalidade, ela vai transformar a sua vida, a sua visão ministerial, a sua visão de igreja, a sua visão de discípulo de Cristo, e vai transformar a sua congregação, a igreja onde você serve ao Senhor. É uma mudança de mentalidade. E, na verdade, não é uma opinião do pastor Samuel. Essa ministração, ela tem todo o fundamento na Escritura. E ele fundamenta todas as suas falas com textos bíblicos, contextos e a exegese plena daquilo que ele vai falar. Então, é um curso sine qua non, é um divisor de águas. Eu falo isso porque na nossa igreja foi um divisor de águas para nós lá, local. E o pastor Samuel chegou a falar também desse tema para nós por live umas 2 vezes o mês passado, e foi uma bênção e trouxe muita edificação. Então, não perca a oportunidade, ainda mais que é um curso sem custos nenhum para você. Você só vai ter que aplicar o seu tempo, sua atenção e divulgar para outras pessoas. Então, Exato. uma fala como essa do pastor Samuel, que ele vai falar 4 horas, não, se fosse nesses cursos de autoajuda que se dão por aí, você ia pagar uma grana alta para poder ouvir um monte de autoajuda. O pastor vai fazer isso gratuitamente, preocupado tão somente com a sua edificação espiritual e com a produtividade para o reino de Deus que você vai ter depois de uma ministração como essa. Então não fica de fora, tá? O tema é interessante, a gosto de Deus, né? É inspirativo. Então não fica de fora, né? Que eu também vou participar, pastor Samuel. Amém. Eu também vou estar dentro aí. Eu vou incentivar os irmãos da igreja, todo mundo lá também fazer, se inscrever aí, viu? Ter o meu professor participando do curso. Então, Nobre, prepara-se aí, às 4 terças-feiras do mês de agosto, ok? Nós vamos então, meu nobre pastor Paulo César, dar uma olhada num texto que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. E a base, o tema da nossa ministração nessa terça-feira é sobre o papel da igreja no reino de Deus. Nós viemos aí já umas 3, 4 semanas ministrando uma série sobre o reino de Deus. E hoje a gente quer falar sobre o papel da igreja no reino de Deus. Baseado em Efésios, você que dispõe aí de um exemplar da Bíblia, se puder fazer a gentileza de ler conosco o texto, está em Efésios capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: para que, tá? Agora, aí tem um advérbio de tempo no texto, né? Agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom, nobre? De maneira que esse advérbio de tempo aí que está no texto retrata que agora, nessa era, nesse século, agora é pela igreja. A gente já observou que o reino, ele é eterno, né? Ele é presente e ele é vindouro. Nas ministrações anteriores, nós fizemos questão
de enfatizar essa tríplice dimensão do reino, né? No sentido de que ele é um reino eterno, que ele também é um reino presente e que a gente aguarda o reino vindouro. E a gente está falando da participação da igreja no reino presente, tá? A participação, e a gente pode até dar um adendo aí para ficar de uma forma mais abrangente, assimilação, a participação, ou seja, o papel da igreja no reino de Deus, no reino presente, no reino de caráter espiritual. Porque virá aí, estamos aguardando a manifestação do reino vindouro, que aí o caráter do reino será distinto, será atípico, será sui generis, tá? A igreja terá também a sua participação no reino vindouro, mas nós hoje vamos deter a nossa fala sobre o papel da igreja no reino presente. Aquele reino que Jesus disse que se ele expulsa demônios por meio do dedo de Deus, o reino de Deus já está entre vós, né? E falando de igreja, pastor Paulo, a igreja, ela foi, em primeira instância, anunciada por Jesus no Novo Testamento, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 18, Jesus disse assim: edificarei a minha igreja, né? E isso está no capítulo 16, verso 18, quando diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, tá interessante esse pronome demonstrativo, esta, em vez de essa, né? Porque ele está falando para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eu já vou abrir um leque para você falar conosco nesse texto, mas eu quero mostrar 3 coisas quanto o papel da igreja no reino. Número 1, a igreja foi anunciada por Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Número 2, ele comprou. Depois que ele anuncia, ele parte para comprá-la. Ele a comprou com seu próprio sangue. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 20, o apóstolo diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De maneira que a igreja é uma propriedade, né, de Deus. Ela foi comprada por um bom preço. E, em terceiro lugar, depois que ele a comprou, primeiro ele anuncia: eu vou edificar a minha igreja. Segundo, ele vai lá e compra a igreja. Em terceiro lugar, ele a inaugura no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 ao 4, o texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, que lhes concedia que falasse. Ou seja, vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, pastor Paulo, 3 coisas nós já aprendemos aqui: que a igreja foi anunciada, a igreja foi comprada e a igreja foi inaugurada. E ela foi anunciada, comprada e inaugurada com o objetivo de que ela desenvolvesse
um papel fundamental no reino presente. Você pode falar alguma coisa para nós aí, acrescentando, né, sobre esses textos os quais a gente leu, em especial esse de Mateus 16, 18, né, porque tem muita gente que faz uma confusão nesse texto aí com relação a Pedro, né? Então, são dois conflitos, né, que são feitos, na verdade, nesse texto, nessa fala de Jesus para Pedro. O primeiro conflito, né, é que se tem a ideia de que essa pedra seria o próprio Pedro, a própria pessoa de Pedro. Tanto é que na igreja romana, Pedro ele foi colocado como se fosse uma pedra, como se fosse a pedra que edifica a igreja, e ainda dá a Pedro as chaves, na verdade, do reino dos céus, que é um grande equívoco, na verdade, embora Jesus vai falar logo a seguir que daria as chaves do reino à igreja e também a Pedro, mas aí é uma conotação bem do contexto hebraico, que depois a gente pode falar sobre isso. Entretanto, sobre esta pedra, fala exatamente sobre a afirmação que Pedro faz acerca de Cristo, né? Porque Jesus faz ali uma enquete, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e alguns dizem, tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Mashiach, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta afirmação, sobre esta verdade, sobre esta revelação que o Pai te deu, edificarei a minha igreja. Né? A palavra vem do kahal hebraico, kehilá, congregação. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E aqui nós temos algo interessante que, primeiro, a afirmação que Pedro faz, que Jesus ele é o Messias, o Mashiach, o ungido, filho de Deus, né? Além de ser o Messias, além de ser o ungido, ele era filho do Deus vivo, né? E é sobre esta afirmação, sobre esta verdade, sobre esta revelação que a igreja é edificada. Jesus ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, né? Pedro é apenas um fragmento de pedra que se coloca para edificar uma parede de uma construção, como todos nós somos chamados de pedras também angulares. Pedras vivas. Né? Também, pedras vivas que fazemos parte dessa construção. Então, o primeiro equívoco, né, que é feita sobre isso. A afirmação de Pedro, a revelação que Pedro tem do Pai, de quem é Jesus, é que será pedra de esquina, que vai edificar a igreja. Jesus edifica sobre ele. Será edificada, quando ele diz sobre esta, né? Esta é o que está perto, né? E essa é o que está longe. Então, como ele estava falando para Pedro, ele não estava se referindo a Pedro, porque Pedro estava distante. Se ele estivesse falando de Pedro, na verdade, ele diria essa. Mas ele estava falando especificamente dele mesmo, quando ele diz sobre esta pedra, que é a pedra angular, que é ele mesmo, edificarei a minha igreja, né? Então é interessante essa observação, é isso? Exatamente. O segundo conflito que nós vemos um pouco também dessa interpretação desse texto, essa fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Nós aprendemos aí, e repetimos muito essa fala, principalmente em oração de batalha espiritual, oração voltada para uma guerra espiritual, e também nas nossas falas na própria congregação, quando nós ministramos ou pregamos, falamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, fazendo menção a essas portas do inferno como se fosse o reino das trevas. Mas aqui é bom lembrar que, na verdade, se nós olharmos a tradução grega dessa expressão, ela não vem como sendo um lugar de condenação, né? Como Sheol, né? Mas ela vem como Hades. Então, a palavra grega para inferno aqui, nossa tradução, é Hades, que é mais tipificado como submundo dos mortos, né? Hades era um deus grego que
ele tinha o governo do submundo dos mortos. Então, vale ressaltar, porque isso é tema de conflito de algumas dissertações, porque quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia é que o inferno ele está combatendo a igreja, que ele está resistindo à igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão porque a igreja vai invadir, a igreja vai derribá-la, vai derrubá-la. Então cria a ideia de uma batalha, de um conflito entre inferno e igreja. Só que vale lembrar que o inferno, quem criou o inferno foi o próprio Deus, né? O inferno não é reino do diabo. O inferno não é reino. Nós usamos muito esse jargão, né? Porque nós recebemos por herança teológica, mas o inferno é um lugar que o próprio Deus criou para punir, né? É interessante, pastor, que lá não foi nem inaugurado, né? E não foi nem inaugurado, exatamente isso aí, exatamente isso aí. Então, a melhor tradução desse texto, para não criar conflito de interpretação, seria: eu edificarei a minha igreja e as portas da morte ou as portas do mundo dos mortos não encerrarão a minha igreja, né? Não deterá a minha igreja. Por quê? Porque ele mesmo disse para Marta: aquele que crê em mim não morrerá, mas ainda que esteja morto, viverá. Então, o mundo dos mortos não pode prender a igreja. E aqui nós temos algo interessante, né? Porque Deus cria Adão, como já falamos aqui lá em outras lives, para ser eterno. Adão nasceu para viver, não nasceu para morrer. Então, Adão tipifica o estado original da igreja, santo, justo e eterno. Então, Jesus vem para nos justificar, nos santificar e nos devolver a eternidade. Quando ele fala para Pedro, ele está dizendo assim: Pedro, eu edificarei a minha igreja e devolverei a ela a eternidade. A morte não deterá a minha igreja, né? Ainda que ela entre por lá, vai sair de lá, né? Isso é um conflito também que é, sim, uma visão extraordinária essa, desconstruindo aí uma teologia equivocada que muitos de nós já reproduzimos muitas vezes, muitos de nós, por essa muitas falta de alinhamento com as línguas originais neotestamentárias, né, as línguas da Bíblia, tanto o hebraico quanto o grego. E eu louvo a Deus por essa exposição, que com certeza me auxiliou, como vai auxiliar aí uma multiplicidade de pregadores e de pastores que estão conectados conosco. E aqui, vale só ressaltar, a título de nota, que nós não estamos afirmando aqui, com essa colocação, dissertando exatamente como o texto deve ser dissertado, nós não estamos a dizer aqui que o reino das trevas prevalece contra a igreja, que também não prevalece. O reino das trevas nunca prevalecerá contra a igreja. A igreja é firmada no Senhor, né? E ele é maior do que tudo, né? Tudo é subjugado nele, tá? Isso é um fato. As trevas nunca prevalecerão, nem demônios, nem diabo, nem homem, ninguém prevalece contra a igreja. Mas não é isso que o texto está dizendo, ok? O texto está falando sobre outra coisa. Exato. Agora, pastor Paulo, essa palavra igreja, etimologicamente, ela é uma palavra também de origem grega, né? Ela vem da palavra eclésia, né? Que é o grego, uma das línguas originais do Novo Testamento, e significa chamados para fora, ou convocados para fora. E dentro do contexto da língua hebraica, parece que a palavra igreja, salvo o melhor juízo, você pode expor aí melhor, a palavra igreja também tem o sentido de assembleia, de congregação. Exatamente. Então, queria que você também abrisse um leque aí sobre essa eclésia, que estava relacionado, eu fiz uma análise, estava relacionado com uma postura dos romanos, que o império estava em alta na época e havia conquistado muitos povos, né? E geralmente o Império Romano conquistava na base da força, da força militar. Mas eles achavam que não era convincente só essa conquista. Eles precisavam disseminar
a cultura romana nessas nações as quais eles haviam conquistado. E a forma como eles achavam viável era fazendo uma chamada, né? Chamando para fora algumas pessoas dessas nações conquistadas para que elas fossem treinadas na cultura romana, com o objetivo de que elas ensinassem, era mais ou menos, a eclésia dizia a respeito, parece o máximo aí de 300 pessoas, mais ou menos. E essas 300 pessoas, elas tinham a função de disseminar uma cultura de um reino superior, que era o reino de Roma, que era o Império Romano, para que as nações não ficassem só no sentido conquistada no sentido da força, mas também elas assimilassem o estilo, o modelo de vida da cultura romana. Sim, muito bem, exatamente, pastor Samuel, muito bem colocado, né, até mesmo para poder a gente disseminar essa informação para os irmãos que nos ouvem, que não têm, às vezes, a oportunidade de fazer pesquisas como esse tipo e chegar a esse tipo de conhecimento. A palavra igreja, o senhor falou muito bem, chamados para fora, tem essa conotação dentro do sistema grego, né, greco-romano, e como os evangelhos eles são, excetuando o de Mateus, historicamente eles foram escritos em grego, então a ideia era alcançar o mundo grego, o mundo de fala grega, e alcançar as nações, né, e nada melhor na época da fala grega para poder fazer essa disseminação do evangelho. Entretanto, vale também ressaltar que quando Jesus fala em Mateus 16, texto que o pastor Samuel citou, verso 18, Jesus não falava grego, né? Jesus falava aramaico fluentemente e também o hebraico, mas mais o aramaico, né? A gente vai encontrar diversas vezes o texto falando, ele fala aramaica, talita cumi é aramaica, né? Quando ele fala para Paulo ali em Atos 9, Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele fala aramaica, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele fala em aramaico, né? Então, Jesus falava bem o aramaico e também o hebraico. Então, com certeza, quando ele fala para Pedro, ele não utilizou a expressão falada eclésia, que ele não falava grego, né? Uhum. Ele falou certamente kahal ou kerilá, congregação. Haja vista, a ideia que o senhor falou de chamados para fora é muito interessante. Por quê? Porque a primeira vez que Deus ele vai reunir uma congregação para adorá-lo é quando ele vai tirar o povo do Egito. Ele fala para Faraó, deixe-os ir para o deserto a fim de me prestar culto, a fim de me servir. Então, eles têm que sair do Egito para poder ir ao deserto, ao sopé do monte, para lá adorar ao Eterno. Então, aí vem a primeira ideia de que essa congregação ela tem que sair do sistema do mundo, ela tem que sair do contexto mundano para ser exclusiva para adorar a Deus, né? Então a ideia de chamados para fora, muito bem explicada pelo senhor do contexto greco-romano, também traz a ideia de um grupo que sai do sistema, que sai do contexto do mundo para ser exclusivo, propriedade particular de Deus e adorá-lo em santidade. Muitos textos no Pentateuco, né, chama o povo de Israel de congregação, congregação de Israel. Exatamente, a Carral do Eterno, ou a Querrilá do Eterno. Né? Não teria, inclusive, eu tenho alguns textos lá em casa em Portugal, que no Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, Renovação da Aliança, nós temos a expressão congregação ao invés de igreja. Por quê? Porque o comentarista, em vez de trazer a tradução para a fala grega, ele manteve a tradução no contexto semita do tempo, que era Carral, que é a mesma coisa, tá? Congregação ou igreja é a mesma coisa, é um ajuntamento de pessoas que foram tirados do sistema do mundo para servir a Deus de forma exclusiva e santificada. É a mesma coisa. Agora a gente abre um leque aí dentro desse contexto, né? Porque a gente tem um texto na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 25. Não sei se você dispõe aí da Bíblia para dar uma olhada nesse texto, Hebreus 11, 25,
que Hebreus 11, 25. o escritor da Sim. carta aos Hebreus usa essa expressão, não deixando de congregar-vos, né? Com a ideia de congregação, né? Hebreus 11, 25. 25. Não é esse, É não o é essa 10, referência. 10, 25. não sei, eu esqueci. Será que não é o 10, 25 ou Perfeito, não é 10, o 11, 25. 25? Tenho certeza. Não. Não, 10, 10, 25, 25. por gentileza. Sim. Não deixando Por de favor. congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Agora é interessante abrir esse leque aí, porque nesse aspecto a gente entende que a igreja, né, são todos os salvos de todo mundo, tanto do passado, do presente e futuro, que estão ligados eternamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? E daí o que acontece é que no mesmo tempo que a gente tem essas informações etimológica da palavra igreja, que vem tanto da ideia de convocados para fora, chamados para fora, com a ideia de congregação que você acabou de expor aí, também a igreja é corpo místico de Cristo, né? Corpo místico é um organismo vivo. E aí tem muitas pessoas que pegam essa ideia de organismo vivo, de corpo místico de Cristo, e praticamente ignora a ideia de congregar, porque está se ganhando corpo, essa ideia de que você, principalmente agora na pandemia, que está acontecendo aí a questão da quarentena, está acontecendo a questão do distanciamento e das preocupações se ter de aglomeração, de ajuntamentos. Então, tem muitas pessoas que assimilaram uma visão unilateral, né? Ficaram no extremo da visão de igreja, achando que não é necessário mais congregar, não é necessário mais ir ao templo, porque baseado ali naquele texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, quando diz que nós agora, como templos de Deus, devemos glorificar a Deus no nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a gente entende perfeitamente que o texto está correto no sentido de que igreja somos nós, né? A igreja somos nós, o templo de Deus. No entanto, a despeito da gente ser o templo de Deus, essa ideia de congregar não é nova, não é contemporânea, não é do século XXI, do século XX. Ela já vem desde da chamada de Israel do Egito para fora do Egito para congregar e adorar a Deus, não é isso? Exatamente. Sempre houve isso, na verdade. Essa ideia que se apregua muito sobre os desigrejados, que defendem a ideia que nós não precisamos de um templo físico para congregar, era completamente descontextualizada do próprio contexto da Escritura. Eles confundem templo como propósito do nosso corpo, templo do Espírito, com templo, lugar de reunir a igreja, a congregação. Né? Nós não somos igreja, eu não sou igreja sozinho, igreja é um corpo místico, você acabou de falar aí. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo, porque ele habita dentro de mim. Vale ressaltar, pastor Samuel, que lá para fortalecer essa ideia do Senhor, em Êxodo 25, versículo 8, o Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Qual era a ideia? Faz um santuário, ergue ele no meio do arraial dos hebreus, né, no centro do arraial, ok?
Esse santuário vai ter 3 divisões: o lugar átrio, o lugar kadosh, o kadosh kadoshim, e nesse santuário teriam seus utensílios, os seus móveis, que falariam acerca de todo o sistema de culto para se aproximar de Deus. Só que interessante, pastor Samuel, que se nós pegarmos a Bíblia hebraica, vamos encontrar a palavra Beturhan. A palavra Beturhan é traduzida por habitar no meio deles. Mas a palavra Beturhan traz ideia de dentro deles, não no meio, dentro deles. Porque o Eterno, ele nunca prometeu habitar em templos feitos por mãos humanas. Nunca. Mas ele ergueu um templo físico para que os seus filhos se congregassem para adorá-lo reunidos em um mesmo lugar. Então, se pegarmos o texto, vamos dizer assim: e me faça um santuário para que eu habite dentro deles. O que Deus queria? Que o santuário expressasse todos os princípios espirituais e morais que o homem deveria ter dentro de si mesmo para tornar-se templo do Espírito. Mas mesmo o homem sendo templo do Espírito, ele deveria congregar em um templo físico para apresentar-se em congregação. Vamos encontrar, então, a igreja primitiva, né, que ela se reúne sempre comendo pão de casa em casa, reunidos juntos, indo à oração juntos. Eles estavam sempre reunidos como igreja. Mas você vai encontrar Pedro e João indo para o templo de Jerusalém, em Atos 3, quando vão curar ali um coxo de nascença, a porta chamada Formosa, apesar de serem igreja, de já ter Espírito Santo dentro deles, mas estão indo ao templo de Jerusalém para quê? Para as orações. Estão indo o quê? E aí, congregar. Exato. E aí o escritor da carta aos Hebreus, ele é claro, ele deixa claro isso. Ele até diz, não deixando de congregar. Exatamente. Aí, naquela época, já havia essa crise. Como é costume de alguns. Isso. Exatamente. Porque hoje já existe o costume de alguns que abdicaram-se da frequência ao templo em nome dessa ideia de que nós somos o templo do Espírito, mas você já fez distinção. Nós somos no sentido pessoal, né? Isso. E então é interessante isso. Mas há essa necessidade de congregar, porque quando em Atos ali aparece a ideia de comunhão. Isso. Aparece a ideia de interação, a ideia de união, né? A ideia de prestar um culto a Deus juntos, congregacional. E algo importante, pastor Samuel, é que alguns afirmam assim, o templo original de Jerusalém não existe mais. Então, se houvesse um templo em que eu poderia congregar na mente dessas pessoas, então seria o templo em Jerusalém. Ele não existe mais. Então, a igreja espalhou-se sobre a face da terra. Então, eu não tenho como congregar num templo único só. Então, eu sou o templo. Então, se eu estiver em casa mesmo, eu continuo sendo templo, continuo sendo igreja. Só que esquece de algo importante. Quando o povo vai para a Babilônia, cativos por 70 anos, eles estão fora do templo. O templo está em Jerusalém. O que eles fazem, então? Eles constroem sinagogas. As sinagogas nascem em Babilônia. Nascem para quê? Para eles congregarem já porque não tinham mais acesso ao templo. Então eles entendem, eu não posso deixar de congregar, eu não posso deixar de estar em coletividade, porque a expressão carral é congregação. Então, eu sou templo, mas não sou igreja. A igreja só a igreja junta. É interessante que o próprio Cristo frequenta a sinagoga. Exatamente. Por quê? Porque apesar... E frequentava o templo. Muito bem colocado. Porque apesar da sinagoga não ter sido uma ordem de Deus para os hebreus fazerem, mas eles fizeram a sinagoga na intenção de congregar, ser instruídos na Torá, na lei do Eterno, e adorar o Eterno em congregação. Porque eles entendiam que apesar... E a ideia de Jesus, quando diz edificarei a minha igreja, era mais ou menos uma ideia baseado
no sentido de ter um povo, tá? Um povo com esse objetivo de congregar. Exatamente, Né? exatamente. Porque a ideia de igreja, você vai ver aqui na primeira epístola aos Coríntios, dá uma olhada aí no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, versículo de número 2, o apóstolo Capítulo Paulo 1, diz versículo assim: a 2. igreja de Deus que está em Corinto. Então veja que era uma igreja local, né? Exatamente. Ele diz, a Exatamente. igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, né? Chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então você veja só que o apóstolo Paulo está falando da igreja local em Corinto, depois ele abre um leque aí para falar que esse pessoal que está em Corinto, eles são santificados em Cristo, eles são chamados santos, tá? E aí ele abre um leque para falar que com todos os que em todo lugar, ele abre um leque aí em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então a igreja, tanto tinha a igreja local, como a igreja de Corinto, como Paulo abre um leque aí falando de uma igreja espalhada em diferentes estados e cidades da sua época. Pastor, isso é tão importante que o senhor falou aí agora, que aí me levou aqui ao Apocalipse. Jesus, ele manda que João, ele escreva 7 cartas e envia às 7 igrejas. Interessante que Jesus, ele manda que essa carta seja endereçada ao anjo da igreja. Ele começa aqui, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Igreja Ele local. não mandou a carta, igreja local. Ele não mandou a carta para a igreja, ele manda a carta para o anjo da igreja. São 7 igrejas, então são 7 anjos. A própria Bíblia diz isso, que que as 7 estrelas nas mãos do Senhor são os 7 anjos das 7 igrejas. Então nós temos aqui 7 líderes. Nós costumamos dizer isso, pastor Samuel, talvez muitos não saibam disso, que eu vou falar agora, ou não tenham percebido isso agora, é importante essa fala, porque pergunto assim, de onde tiramos a ideia de que o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja, é o líder local da igreja? Porque nós dizemos isso, e de fato é uma verdade. O pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, da congregação. Mas de onde nós tiramos essa ideia? Porque eu preciso de um texto no Antigo Testamento que embase essa fala de Jesus aqui. Porque tudo que Jesus falou no Novo está baseado no Antigo Testamento, é o fundamento do Antigo Testamento. Aí, se nós formos lá para Malaquias, capítulo 2, versículo 7, nós temos a base da fala de Jesus. Malaquias 2, verso 7 diz assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os homens devem buscar a instrução, porque ele, o sacerdote, é o anjo do Senhor dos exércitos. Vamos aplicar agora o princípio. O Senhor está falando aqui por Malaquias que os lábios do sacerdote, do líder da igreja, da congregação, devem guardar o conhecimento da palavra do Eterno. E quando os homens querem ser instruídos nesta palavra, devem buscar a instrução. Aqui eu abro um parêntese, a palavra Torá, lei, quer dizer instrução. Se os homens quiserem conhecer as leis de Deus, a palavra de Deus, devem buscar da boca do sacerdote. Por quê? Porque ele é o malar. Malar quer dizer mensageiro ou anjo. Malar, ele é o malar do Senhor dos exércitos. Ele é o mensageiro, ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, por que é que o Jesus manda que João escreva ao anjo da igreja? Porque esse anjo é o sacerdote da igreja. Ele é o líder local daquela congregação. E como líder local, e ali nós temos 7 congregações no Apocalipse, nós temos então 7 líderes locais. Então essa carta deve ser levada ao líder, ao sacerdote da congregação,
e ele, ao ler a carta, vai instruir a congregação nas palavras do Senhor. Mais uma vez, nós temos aqui uma prova, né, dentro do princípio, de que mesmo no Apocalipse, nós temos ali 7 congregações, que tem 7 líderes, que são locais das suas congregações, que para terem um líder é preciso terem uma reunião, ter um lugar de se reunir, para que um líder, um sacerdote, ministre sobre todos ao mesmo tempo. Então, nós não temos explícito a igreja local, o templo local, mas temos ele dentro do princípio aqui. E corroborando com isso aí, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 em diante, dizendo que ele mesmo, se referindo a Jesus como cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, ele como cabeça da igreja, o texto diz, ele mesmo deu à igreja. Deu aí o quê? Deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Exatamente. Aí o texto completa, visando, ele deu para quê? Visando Isso. o aperfeiçoamento no plural, dos santos. Isso. Dos santos, tá? Para que se chegue à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura da plenitude de Cristo, à estatura de perfeição. Aí vem o objetivo, para não sermos levados por toda sorte de vento de doutrina que com astúcia induzem os homens. Então, você observa aí que o próprio Jesus, que disse, eu edificarei a minha igreja, que foi lá e comprou essa igreja, que a inaugurou no dia de Pentecostes, já com gente congregando, porque ele disse, ficar em Jerusalém. Exatamente. E havia quase 120 pessoas lá congregando durante pelo menos 10 dias. Não é isso? Exatamente, pastor. E se formos para Atos capítulo 15, nós vamos encontrar os próprios gentios nas sinagogas, né, ouvindo a palavra e sendo instruídos pelos apóstolos. Paulo começava a pregar nas sinagogas. Paulo só ia para as praças porque era expulso das sinagogas. Mas Paulo começava nas sinagogas, mostrando mais uma vez a importância do templo físico, do lugar de reunião, onde todos ouvem a mesma fala ao mesmo tempo, são instruídos no mesmo ambiente, um ambiente propício para o espiritual, um ambiente que eles estão desprovidos da preocupação externa das coisas da casa, da família, do trabalho, né? Então, eles estão nas sinagogas, escutando eles ministrarem a palavra do Senhor, né? E pedindo que Paulo e Barnabé voltassem outras vezes para ensinar a eles nas sinagogas. Vou ler aqui o texto de Atos 13:42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. E ao sair da sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajava que permanecessem na graça de Deus, né? Então, eles se reuniam nas sinagogas, lugar físico, né, congregação local, para serem instruídos pela palavra do Senhor, né? É interessante essa fala nossa, pastor, até porque nós até gastamos um bom tempo nessa fala, né? Quando a gente está, o tema da nossa preleção, da nossa live nessa noite, é o papel da igreja no reino, né? E a gente gastou um bom tempo nessa questão, porque estamos aí em plena pandemia, né? E a pandemia alterou a configuração operacional, né? A configuração, né, operacional da igreja, no sentido de congregar, né? Nós sempre tivemos o hábito de congregarmos, né? De irmos ao templo, né? Adorar a Deus, ser ministrado através da palavra de Deus, mas devido à pandemia, a maioria das nações entraram em quarentena e, obviamente, que para não perder a conexão com o povo, a maioria dos líderes
se utilizaram dessas plataformas digitais, através das redes sociais, para fazer os seus cultos online, né, que foi de grande valia, de maneira que uma multiplicidade de pessoas espalhadas mundo afora desfrutou de ouvir a voz de Deus através da exposição da palavra de Deus, por intermédio dessas ferramentas, desses instrumentos, desses acessórios, desses recursos, os quais a tecnologia nos proporcionou. Mas, de alguma forma, já existe um grupo de pessoas as quais já tinha uma inclinação de não frequentar com assiduidade o templo, né, que agora assimilaram a ideia de que não precisam mais frequentarem a igreja, basta cultuar em casa, basta, na verdade, simplesmente usando desse predicativo de ser templo da habitação de Deus e que não precisa de um templo físico para congregar. E essa fala de hoje, eu penso que será elucidativa, né? Principalmente para aqueles mais abnegados, aqueles mais piedosos, aquelas pessoas mais tementes a Deus, que, na verdade, esteja talvez até sentindo saudade dos cultos congregacionais e que, de repente, é subestimado, tratado com desdém por alguém que o chama de meros religiosos, simplesmente pelo fato de dizer que está com saudade de uma reunião no templo. Então, é hiper importante essa fala. Eu penso que vai elucidar, ajudar uma multiplicidade de pessoas, as quais nos dão essa honra, essa satisfação, essa alegria de todas as terças estarem conectados conosco nessas lives e que, na verdade, elas agora sabem se portar diante dessa crise aí que está mudando a configuração. E como Satanás é oportunista, né, não existe ninguém tão interessado de espalhar, de dispersar o povo de Deus quanto ele, certo? Com certeza, pastor Samuel, com certeza, porque a gente sabe que tudo, por força de circunstâncias, deve ser adequado a um momento específico da história. Né? É claro que se for para um país comunista, que não se pode ter uma igreja física, não pode ter um templo físico, e as pessoas têm que se reunir escondidas em suas casas, né, de grupos pequenos de pessoas, ou sua família, por força de uma circunstância que os impede de ter um templo físico para congregar, é uma coisa. E nós vemos isso em países comunistas, que as pessoas são escondidas nos porões das casas, né, para poder cultuar, não pode ter uma Bíblia exposta. Não é o caso, né? Não é o nosso caso, a nossa realidade é completamente outra. Nós temos liberdade para cultuar, para adorar. Um momento específico como o da pandemia, é uma questão sanitária que deve ser observada por força de leis do país. Então nós temos que obedecer até o momento em que essa situação passe e volte à normalidade. Porque a normalidade é que o povo do Eterno se reúna, se congregue junto, né? O pastor Marcos Luiz, que é um pastor amigo meu aqui de Maceió, deixou aqui uma nota interessante, eu vou só ler aqui e falar sobre isso em um minuto só, porque é importante isso que ele falou. Ele colocou assim, ó, a Carral, a Kehilá, a congregação, foi estabelecida pelo Eterno em Shavuot, em Pentecostes, no Monte Sinai, no evento da outorga da Torá. Vamos lembrar que lá quando o Senhor tira o povo do Egito e leva para o Sinai e entrega as tábuas da Torá para o povo, nós vemos ali eventos similares ao que aconteceu em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, né? Som de trovões, como que de fogo, a Torá foi entregue, a palavra foi entregue, né? Então nós temos em Atos 2 o mesmo tipo de evento, só que em outra configuração, mas temos as mesmas coisas que aconteceram lá em Shavuot, no Sinai, da entrega da lei por Moisés, a mesma coisa ali em Atos capítulo 2. Lembrando que ali na entrega do Sinai, o Eterno ele vai estabelecer a sua carral, a sua congregação, através das suas leis, dos seus mandamentos, que vai gerir a sua congregação, a sua igreja. E em Atos 2, o que Jesus vai fazer ali, mandando o Espírito Santo ali, é a renovação desta aliança que foi feita lá no Sinai. No Sinai é feita uma aliança e Jesus vai renovar essa aliança, porque nós chamamos de Novo Testamento, dentro do contexto hebraico é renovação da aliança, porque ele renova essa aliança e agora ele vai envolver todos os gentios, onde ele vai
expandir essa aliança para as nações gentílicas e criar sua congregação composta de raças, tribos, línguas e nações, não mais só de judeus, não mais só de hebreus, mas agora de todas as nações da terra que vão expressar a fé no Messias. Então, a importância de congregar fisicamente, um lugar físico é fundamental para nós, né? E aqui eu faço um apelo, mas um conselho a você que está me ouvindo aí, você que é membro de uma igreja, que se já voltou aos cursos presenciais da sua igreja, volte correndo. Se não voltou ainda, assim que voltar, volte para lá, porque o templo físico, o templo local para congregar a igreja, né, a Carral, a congregação do Senhor, é de fundamental importância para a sua manutenção, para a sua espiritualidade e também para a missão da igreja, porque na igreja local nós somos ministrados, ensinados, né, nós somos admoestados, consolados, para que no mundo e fora possamos, edificados, levar essa palavra de salvação e expor o reino de Deus aos perdidos lá fora. É interessante, já terminando, né, a nossa live, porque nós vamos ter que dar sequência a esse assunto na próxima terça-feira. Aí eu não sei se o Nobre ainda vai estar disponível. Na próxima terça-feira eu estou aqui ainda, estou aqui. Se houver Na outra já não estou mais, já estou em Portugal. Ok, nessa próxima terça-feira, então, o pastor Paulo volta e nós vamos dar sequência a esse assunto. Nós só abrimos esse leque por causa da importância, por causa do quadro que nós estamos inseridos no contexto dele, e a gente precisava abrir uma luz, dar uma iluminação para as pessoas as quais estão sofrendo algum tipo de assédio contrário aos princípios que estão exarados nas Escrituras Sagradas, que deve nortear a nossa postura comportamental diante de Deus. De maneira que, até nesse aspecto, nós vemos o apóstolo Paulo, na celebração da ceia, dizendo: quando vos reunis, esperai um pelos outros. No sentido da participação, da comunhão, né? Então, ele recomenda ali que a gente espere um pelos outros, retratando que as pessoas estavam congregando, né? Então, esse assunto é muitíssimo importante. Mas pastor Samuel, na próxima... Me permita, pastor Samuel, me permita, só um minuto, pastor Samuel, só num texto aqui para fechar a minha participação, Atos 15, do 19 até o 22. Tiago, o concílio de Jerusalém ali, né, é feito, e Tiago vai instruir acerca dos gentios que estão chegando agora. Ele vai dizer assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Agora ele vai para 21 e 22. Pois Moisés, ou seja, a Torá, a lei, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é ensinado nas sinagogas. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás. Olha o que Tiago vai dizer, né? Tiago vai dizer o seguinte: olha, os gentios estão se chegando, estão se convertendo ao Senhor, muito bem, agregando a fé, não pertence imediatamente a fugir da idolatria, prostituição, comida, sangue sufocado e homicídio. E por quê? Porque Moisés, porque a Torá, a lei, os mandamentos do Senhor, tem quem os ensine todos os sábados aonde? De casa em casa? Na rua? Não, nas sinagogas. Então o próprio Tiago está dizendo assim: há um lugar de congregar, há um lugar de ser ensinado, ser instruído, de adoração. É no sábado das sinagogas, fala de Tiago aqui nesse texto. Muito bom, muito bom. Muito bem, meu nobre. Quero externar mais uma vez a nossa gratidão a Deus por você que pacientemente ficou conosco até esse momento. E nós não queremos extrapolar o horário para você ganhar confiança na gente e não perder as nossas lives, né? De maneira que na próxima terça-feira a gente vai estar voltando. E eu queria que você deixasse o seu comentário aí nessa live sobre essa questão
de congregar ou não. Deixa lá o seu comentário, fala alguma coisa do que você compreendeu, do que você entendeu. Diga para a gente, porque é hiper importante esse feedback da sua parte, que nos dá plataforma para a gente continuar te orientando à luz da palavra de Deus. Então, por favor, eu queria que você fizesse isso, deixasse o seu comentário, também falasse da sua cidade, do seu estado, do país que você está conectado conosco, como também recomendo, meu nobre, por favor, terminou a live, você sabe de alguns desigrejados, de alguns que estão aí achando que devem cultuar só em casa agora online. Por favor, pega essa live, espalha nas suas redes sociais para a gente ajudar essa multiplicidade de pessoas que talvez estejam engodados por ensinos equivocados acerca da palavra de Deus, tá bom? Então, eu espero que você faça assim e não se esqueça o agosto de Deus, né? O curso online, a igreja e a sua missão. A diferença de uma igreja de crente, evangélico e cristão, para uma igreja de discípulos. Será nas 4 terças-feiras do mês de agosto, tá? 4 horas aula, 1 hora aula por cada terça-feira, com direito de certificado de participação e com um adendo. O curso é gratuito, tá? E as inscrições, a partir de amanhã, já estarão abertas, tá? Abertas no nosso site. Você vai poder entrar lá e fazer a sua inscrição no site, tá? E aí te dei uma proposta. Se você participar e arrumar mais 9, tá? Completando 10 com você, aí você vai estar participando de um sorteio de uma coleção de livros do pastor Samuel Ribeiro. Tá bom, nobre? Que Deus em Cristo possa te abençoar e pastor Paulo pode despedir aí o pessoal com uma oração também intercessória. Amém, amém. Vamos orando. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Tá? Uma boa noite para vocês, onde você estiver aí. Que o Eterno continue te abençoando. Amém? Pai, te louvamos por esse tempo na tua presença. Abençoe cada filho, cada filha tua, Deus, que assistiu essa live, cada lar, cada casa. Adentra com a tua bênção, porque a tua bênção é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor possa levantar o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor possa, meu Deus, ter misericórdia de nós e nos dar a tua paz, como diz a tua própria palavra. Nós oramos, abençoamos os teus filhos e as tuas filhas e te damos graças no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira. Amém. Um grande abraço a todos vocês.